Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão de uma forma geral, mas principalmente a escravidão empregada na América Espanhola e na América Portuguesa. Como os negros vieram para a América, qual o propósito, qual o real objetivo de transformar o negro em mercadoria e como se deu o tráfico negreiro e fazer essa comparação da escravidão empregada aqui no início da Idade Moderna e da escravidão da Antiguidade praticada na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Então nós vamos fazer essa comparação e vamos falar sobre todas as consequências da escravidão da população africana. O que é ser escravo? Nós costumamos identificar o escravo ou conceituar o termo a partir de uma contradição. Ser escravo é aquele que não é livre, e a gente simplifica esse conceito a partir daí. Mas, na verdade, principalmente a partir da Idade Moderna e Idade Contemporânea, esse termo ele vai adquirindo algumas reflexões em torno dele, porque, afinal de contas, nós nos deparamos com trabalhos que podem ser classificados como trabalho escravo, embora a pessoa se achasse livre ou embora a pessoa estivesse numa condição teoricamente livre. Então, por exemplo, a ONU teve que interferir em vários trabalhos que eram considerados trabalhos escravos, mesmo ainda no século XXI, ok? Então, a começar por isso, pelo termo escravismo, pelo termo escravo, que pode adquirir um outro conceito, principalmente na idade contemporânea. Mas vamos falar agora sobre a escravidão lá das sociedades antigas. As sociedades antigas, principalmente os gregos e os romanos, eles viviam um modo de produção escravista, que era baseado sim no trabalho escravo, mas que esse escravismo ele não estava relacionado de nenhuma forma com termos como racismo, como preconceito, não. O escravismo, a escravidão praticada nas sociedades antigas, elas não tinham a ver com a etnia. Elas tinham a ver com composições, com conceitos que eles achavam justos, que era o caso da perca de uma guerra. Os perdedores da guerra, eles seriam automaticamente considerados escravos pelos vencedores, por não honrar suas dívidas ou por cometer algum crime. Algumas sociedades também tinham essa percepção de se reduzir à condição de escravo àquele que cometesse um crime. Então, essa, na verdade, era a configuração da sociedade escravista da Idade Antiga, que se perdura aí até o século V antes de Cristo, aliás, depois de Cristo. Século V depois de Cristo, nós temos aí essa concepção de sociedade antiga, principalmente levando em consideração os gregos e os romanos. Então percebam a diferença na sociedade do início da Idade Moderna, principalmente com a questão das grandes navegações e da descoberta do novo mundo da América. O escravismo ele toma uma outra configuração. Em que momento a África passa a ser alvo das intenções escravistas e em uma nova configuração, em uma ideia de que o escravo tem que ter a ver com a sua etnia ou com a cor da pele? Isso acontece basicamente a partir do século XII e nós chamamos essa saída forçada dos africanos do seu continente para outros territórios, principalmente para colônias europeias, de diáspora africana. Então, atentem para esse termo. O que é a diáspora africana? Essa saída forçada dos africanos, essa dispersão que os africanos sofreram de uma forma muito violenta, de serem retirados de seus países para migrarem para uma região desconhecida e para o trabalho escravo, para ser utilizada a sua mão de obra de forma muito forçada, de forma escrava. Isso acontece a partir do século XII, como eu disse a vocês, e de certa forma foi fácil, porque dentro da África existia uma prática de rivalidades
entre etnias. Algumas etnias eram rivais umas das outras e eles empreendiam algumas guerras e algumas etnias vencedoras acabavam escravizando os perdedores. Não era uma escravidão parecida com a escravidão efetuada no Brasil e nas colônias espanholas, de forma nenhuma. Não era esse tipo de escravidão que existia lá na África, mas era uma forma de escravidão. E porque essas pessoas, os que perderam, estavam subjugados à etnia vencedora, eles acabavam sendo trocados por mercadorias lá na África. Então, muitos europeus se aproveitavam dessa situação e compravam escravos dessa forma e levavam para colônias europeias para vender esse escravo. Então, o escravo passa a ser visto, o africano passa a ser visto não só como escravo, um escravo rentável, como uma mercadoria, em que se podia lucrar sobre ele. Afinal de contas, existiram escravos africanos na América Espanhola? Nós estudamos sobre a colonização da América Espanhola, falamos sobre a escravidão dos nativos, dos indígenas, mas pouco foi falado sobre os africanos que possivelmente tivessem vindo para a América Espanhola, para a parte da América colonizada pela Espanha. Houve essa escravidão porque no Brasil isso foi muito notório, isso foi muito praticado a partir de 1530. Os africanos passaram a chegar no Brasil em uma quantidade cada vez maior e a exercer um trabalho escravo, e essa história nós conhecemos bem. Por que não se fala tanto da escravidão africana que foi empregada nas colônias espanholas? Porque, na verdade, foi em menor quantidade. Na América Espanhola, o negro, aliás, o indígena, o africano, ele não foi poupado. Então, assim, os nativos, eles foram escravizados desde o início da colonização da América Espanhola. A Igreja Católica, que interveio muito aqui no Brasil, os jesuítas, para que se poupasse o índio, porque o índio precisava ser catequizado. Então, de certa forma, os jesuítas abraçaram a causa do indígena, para que ele fosse catequizado e se tornasse cristão, e legitimava a escravidão africana. Nas colônias espanholas não acontece isso. A Igreja Católica, ela não vai intervir. Depois de algum tempo, até existe um decreto do próprio Vaticano para que o indígena não fosse escravizado, mas isso não é levado em consideração. Então, como existiam muitos nativos em abundância na América Espanhola, nas colônias da Espanha, houve sim a necessidade da entrada a necessidade, pessoal, entendam bem, não é? Eles acharam necessário trazer ainda assim escravos africanos, mas muito em menor quantidade se comparado ao Brasil, à América Portuguesa. Então, aqui no Brasil, definitivamente, essa escravidão ela acontece em maior quantidade, por um maior período de tempo e de uma forma muito mais violenta. Se vocês observarem o mapa, nós temos as principais rotas do tráfico negreiro e, olhando bem, vocês conseguem perceber a grande diferença. Então, existiam muito mais rotas direcionadas à costa brasileira, a receptividade no Brasil acontecia em maior quantidade, e aí nós temos quase que insignificante ali na região da América Central, que pertencia a colônias espanholas, na região das Antilhas, e nós podemos perceber também rotas que se destinavam à América do Norte, que era colônia inglesa, tá certo? Lá, que hoje é, no caso, a região dos Estados Unidos. Então, o que a gente pode observar? Que realmente a colônia portuguesa, no caso o Brasil, vai praticar em maior abundância o tráfico de escravos africanos. Que tipo de violência esse escravo africano sofre na região da América de uma forma geral, independente se estamos tratando da América Portuguesa, da América Espanhola ou da América Inglesa, tá?
Que tipo de violência? Todas as violências possíveis, a violência física, a violência psicológica e a violência cultural. Como eu disse a vocês, existia prática escravista lá no próprio continente do africano? Existia. A gente já falou sobre isso. E por isso, de certa forma, foi fácil o europeu, o traficante de negros, trazer essa quantidade de escravos do continente para a América, porque isso era uma prática. Mas a prática dessa escravidão era diferente, não existia a violência empregada aqui na região da América. Então, a violência física dispensa comentários, porque vocês já são sabedores de como era essa violência física, castigos, açoitamentos, chicotadas, enfim, uma violência muito cruel. E a violência psicológica era uma violência muito empregada, especialmente com as escravas que sofriam essa violência psicológica e que muitas formas de resistir a essa escravidão, muitas das vezes foi abortar quando encontravam-se grávidas, porque entendiam que o filho ia viver nas mesmas condições, ou cometer suicídio. Então, a violência psicológica ela era tão forte que uma das formas de resistência também se baseava nisso, tinha essa consequência, não é? O suicídio, praticar o aborto, entre outras questões. E a violência cultural. A violência cultural ela está muito ligada ao processo de aculturação que o negro africano sofreu, não só o indígena. A gente falou muito sobre isso em relação ao nativo, mas não, o africano também sofreu. Quando chegou à América, ele não podia manifestar sua cultura local, então não podia demonstrar sua religiosidade, sua dança, seus rituais, seu jeito de se vestir, a sua língua. Então eles sofreram bruscamente essa violência cultural. Vamos falar sobre as formas de resistência que os africanos empreenderam aqui na região da América, especialmente no Brasil. E eu quero deixar claro esse ponto porque eu já ouvi coisas erradas a respeito disso, principalmente dentro da própria escola. Uma forma errada de se transmitir o conhecimento a partir desse processo de escravidão empregado no Brasil. Como assim, professora? Muitos acabam dando a entender que o negro se deixou escravizar, diferente do índio que não deixou ser escravizado. Isso não é verdade, é muito diferente. Essa comparação tem que ser uma comparação mais aprofundada, porque não dá para comparar o africano com o indígena, com o nativo do Brasil. Por vários pontos. Primeiro, esse africano ele veio de outro continente. Eu nem estou falando de um outro estado. Eu estou falando de um outro continente. Para ele, aqui era um território completamente desconhecido. Aqui, quando chegavam, eles eram separados. Os familiares não ficavam juntos, não eram... o senhor de engenho, ele não comprava pessoas da mesma família, até para dificultar essa comunicação. Como eles eram de etnias diferentes, eles misturavam. Então, quanto mais pessoas de etnias diferentes, mais escravos de etnias diferentes, melhor, porque dificultava a comunicação e evitava possíveis fugas. Então, era muito complicado, é muito complicado você fazer essa comparação, porque o índio ele era dono dessa terra, na verdade. O índio já estava aqui, o índio conhecia essa terra como ninguém. Então aí nós temos um fator que precisa ser falado e que contribui muito. O índio, quando ele fugia, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia onde se esconder, e tudo isso dificultava o trabalho do português de encontrar esse nativo. E um outro ponto é a interferência da própria Igreja Católica. Os jesuítas vão interferir, tanto que existe um decreto da coroa da proibição da escravidão do indígena. Então, a igreja ela vai interferir para não escravizar o índio
e aí, de certa forma, liberar a escravidão, desculpa, dos africanos. Então, existe uma diferença muito grande, tá? Houve forma de resistência, professora, dos negros, mesmo assim, com toda essa dificuldade, houveram várias formas de resistência. Eu falei para vocês do aborto, que foi uma forma de resistência, do próprio suicídio, que foi uma forma de resistência, e dos famosos quilombos, que o mais conhecido é o quilombo dos Palmares. Então, fugir, se embrenhar na mata e organizar comunidades ali que podiam resistir, embora isolados, foi uma forma muito praticada de resistência aqui no Brasil em relação aos escravos africanos. Nós temos aqui as principais formas de resistência do africano, do escravo africano, aqui no Brasil. Além dos quilombos, além do suicídio, da prática do aborto, nós temos algumas revoltas que foram organizadas por escravos, envenenamentos dos seus donos, incêndio das fazendas e algo que eu gostaria de destacar, que é o sincretismo religioso. Lembra da aculturação que eu falei, que era a violência cultural, que o negro também sofreu aqui no Brasil, que ele não podia se manifestar culturalmente, não podia cantarolar, não podia praticar os seus cultos, endeusar os seus deuses, venerar os seus deuses, a sua religião, a sua língua, o seu jeito de dançar. E eles acabaram manifestando isso através do que nós chamamos de sincretismo religioso, que é essa mistura. Como aqui a religião oficial que se devia ser praticada era o catolicismo, eles encontraram um jeito de misturar essas culturas, esse jeito, principalmente essas manifestações religiosas. Então, se misturou isso e se formou o que nós chamamos hoje de sincretismo religioso. E um exemplo disso é Iemanjá, por exemplo, que é muito cultuada na Bahia. Iemanjá, para a Igreja Católica, é Nossa Senhora dos Navegantes. Então, existia esse sincretismo religioso e também foi uma forma de resistência do escravo africano. E para finalizar a nossa aula sobre todo esse processo de escravidão, nós vamos avançar um pouquinho no tempo para falar de uma teoria praticada no Brasil, que é a teoria do branqueamento, lá depois da proclamação da República. Vou explicar aqui por que nós estamos avançando tanto. Esse processo de escravidão no Brasil, ele dura muito, são mais de 3 séculos de escravidão, então nós temos mais de 300 anos de escravidão legitimada pelo Estado brasileiro, que só terá fim em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Um ano depois, a proclamação da República. Então, quase que paralelamente, termina-se no Brasil tanto a escravidão como o período de monarquia. E depois da assinatura da Lei Áurea, como estavam a população negra no Brasil, como ela foi tratada, de uma forma muito preconceituosa. Aí é evidenciado muito preconceito racial e nós sabemos disso porque nós ainda vivemos em uma sociedade preconceituosa, em uma sociedade racista, que é fruto da nossa colonização e fruto do grande período de escravidão dessas populações negras. Então esse negro não vai ter lugar, ele não encontra trabalho, ele não pode estudar, esse ex-escravo ele é disperso, ele é jogado de uma forma muito cruel em uma sociedade que não o abraçou, que não o recebeu. E aí, o que acontece depois disso? O que acontece é que é um privilégio nascer branco, assim como continua sendo um privilégio no Brasil nascer branco. E aí nós temos um quadro muito famoso do Modesto Brocos, que se chama A Redenção de Cã. Ele faz uma analogia, na verdade, a uma história bíblica. Cã é um dos filhos de Noé, mas não tem a ver com uma história religiosa.
ele conta aí uma outra história, que é a história do racismo brasileiro, que é evidenciada a partir da sua pintura. Então, o que vocês percebem aí é um quadro de 1895. Então, são os primeiros anos depois da abolição da escravidão. Então, o que a gente percebe é que do lado esquerdo existe uma senhora que é vó dessa criança, negra, elevando suas mãos para o céu e agradecendo porque o seu neto nasceu branco. Em uma sociedade muito racista, muito preconceituosa, ela levantava as mãos para o céu e agradecia o neto que nasceu branco, filho da sua mãe, que era mulata, e do seu pai, que era branco. Então, toda a gravidez passava-se por esse processo de oração para que a criança nascesse branca. Então, eu quero finalizar com isso, com essa reflexão de todo esse processo escravista no Brasil e que traz sérias consequências, porque torna o preconceito brasileiro racista, um preconceito cultural, um preconceito muito enraizado, portanto, muito difícil de se livrar dele, porque toda a história do Brasil traz marcas do período da escravidão.